Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute democracia representativa através de narrativas literárias. Eu fazia a pergunta anterior, enfim, essas questões sobre representação. Você tem determinados grupos sociais que não têm suas reivindicações atendidas porque os seus deputados não votam, porque são poucos e a maioria não vota. A questão é, pode o judiciário, por exemplo, já que se chama de direito e literatura, sobrepor-se e aí, no seu lugar, todo poder emana do povo e não do judiciário. Pode ele atender as reivindicações? Eu entendo que, em parte, né? Sim. Porque o direito, vamos usar essa expressão, poderia, de alguma forma, numa definição de direito com abertura para novos direitos, sim. Agora, o judiciário só poderá atender às reivindicações a partir do momento que ele seja aberto às reivindicações. Ou seja, o novo Código de Processo Civil, ele está aceitando algumas propostas, algumas complicadas como a ideia de precedente, que vem de outro sistema jurídico, mas algumas propostas interessantes, como a ampliação do lado da mediação e de alguns passos de outros tipos de jurisdições mais especializadas, que permite que os juízes, ou até que pessoas da sociedade, atuem como mediadores. Uhum. E a ideia de mediação, que é um tanto utópica, não deixa de ser interessante, porque a partir do momento que eu vou enfrentar uma questão, eu não tento decidir a questão, se ela é melhor ou pior, ou julgar uma questão. Eu tento, de alguma maneira, recompor situações ou permitir que, a partir daí, se construa outro tipo de vivência para aquelas pessoas. Ou seja, deixar que as pessoas falem, de alguma forma, o que elas pretendem dentro da sociedade. Então, tem que haver um espaço no direito mais democrático que permite que aqueles que não são escutados digam, mas o que eu quero mesmo na sociedade é X. Então, o judiciário tem que ter também esse espaço. Não contraria o lado político tradicional do nosso debate, que o judiciário tem que construir um novo tipo de sociedade, não estou dizendo isso, mas também permitir que as pessoas se manifestem dentro disso. É interessante essa ideia, né, de que a cidadania possa estar diretamente ligada com a possibilidade de manifestação, de expressão de si, né? E, portanto, nessa expressão de si, de reafirmação da sua subjetividade, e que coloca o sujeito numa posição de quem vai dizer quais são os seus anseios, quais são as suas expectativas e lutar por eles. Né? Ao contrário de uma posição de alienação, seja da vontade, seja ou até da soberania. De tutoria, simplesmente. Ou de tutoria. Do judiciário, por exemplo, fazendo uma tutoria das reivindicações sociais, coisa que o Leonel já está enfrentando com o que ele falou, que ele tem uma outra visão, que hoje, por exemplo, muitas questões... Eu tenho medo de criar um cidadão de segunda classe por ser alguém que está tutoriado, ou seja, quando o direito coloniza o mundo da vida do cidadão e ele já não reivindica, porque tudo lhe é dado ou tudo via judicial. Essa é a minha preocupação numa democracia. Essa ideia de mediação, eu estou chamando de mediação uma coisa mais ampla, você tem que ter um espaço de construção de singularidade, até eu quero colocar você em público, então, essa questão, que seria uma crítica à noção de sistema mais tradicional, porque a teoria dos sistemas tende a colocar todos dentro de um determinado grupo e, de alguma maneira, a identificar as pessoas a partir da origem social, contexto social de onde elas vêm. Nisso, a teoria do sistema se aproxima muito do marxismo. Você está na classe social, você pensa de outra maneira. Eu estou vendo que numa sociedade voltada à inovação, que é a coisa mais importante da sociedade de comunicação é a abertura para o novo, novas tecnologias, que nesse tipo de sociedade é possível criar singularidades, designs de vida próprios e únicos, e que isso tem que ser colocado e aberto dentro do direito. As pessoas têm o direito a construir esse tipo de vida próprio, singular. E seu questionamento também, professor, em relação à possibilidade do judiciário corrigir a falha da democracia representativa, ou seja, se o parlamento é insuficiente, então nós, como os arautos do Estado Democrático de Direito, vamos decidir essas causas que não andam ou que são, não são abarcadas, né, pelas decisões, né, de fazer ou não uma lei do Legislativo. Isso. O grande problema são os excessos, né? Parece que é inevitável numa sociedade tão complexa e num modelo de Estado que a gente nunca teve
tudo separadinho, as funções estão bem delimitadas. Então, em algumas situações, o judiciário vai necessariamente entrar numa questão que seria de política, que seria, né, que seria um argumento de política lá do legislativo. O problema é quando o argumento de política vira a razão de decidir do Poder Judiciário e ele se acha no direito de fazer isso a toda hora e substitui os demais poderes, né? Nós podemos invocar até estudos da Alemanha, né, da Ingeborg Maus, né, para o telespectador talvez que não conheça o direito, mas que ela tenta fazer uma aproximação com a psicanálise para mostrar, olha, cuidado para não depositar tanta confiança nessa corte constitucional e achar que ela pode ser o pai da sociedade. Daí a minha preocupação com o cidadão de segunda classe. O Leonel conseguiu, o Leonel tem um tipo de resposta para isso, porque também está preocupado. Tu não tem nenhuma ilusão com relação a de que esses gaps, esses buracos podem ser fechados. Não, a ideia é que pelo judiciário, por exemplo. Você pode ter um tipo de sociedade, voltando à democracia antiga, se quiser, com uma certa virtude como princípio, e que na realidade, talvez a melhor situação de vida para todos, rompendo certos limites de pobreza que são absurdos, não é que todo mundo tenha que ter uma casa própria fabulosa, um automóvel, mas que todo mundo tenha que ter se sentir bem nessa vida. Então, essa questão de ter uma abertura para a afetividade ou para poder pensar-se melhor, talvez uma autoobservação mais positiva da sociedade, seja uma função do direito. Quer dizer, eu tenho o direito sei lá, a ser feliz. Isso não significa que eu preciso ter bens imóveis ou propriedades. Então, quem sabe, se pode pensar outro tipo de sociedade que permitiria que não exista, então, uma defasagem econômica tão grande na sociedade. Talvez um ideal de vida boa, que a Constituição diz, o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social e construir uma sociedade justa, solidária, etc., que não seja só um discurso isso, mas que seja mediado por isso, né? É isso. Com menos desigualdades, enfim. Enfim, diga... Mas eu acho importante retomar essa questão desse discurso singular que é de alguma forma garantido, né? Dentro da ideia do que tu falavas antes, Nelson, do Paul Ricoeur e dessa história que se faz presente através das micro-histórias de cada um, desses registros individuais. Acho que isso é interessante. Sim, e essa compreensão, eu acho que quando nós buscamos um autor do início do século XX, ou quando buscamos um autor que viveu até 2 meses atrás, né, e descreveu antropologicamente, sociologicamente tão bem o que é o povo brasileiro e as contradições da nossa sociedade e também do Estado, é uma tentativa de resgatar na narrativa da literatura essas condições de possibilidades para nós criticarmos essa democracia representativa e tentarmos achar algumas soluções. É claro que os nossos autores, né, o professor Leonel, o professor Lênio, estou entre professores aqui também, que trouxeram e trazem autores estrangeiros, mas sem essa compreensão à luz de uma narrativa brasileira, nós não conseguiríamos ou não conseguiremos achar também pistas para, de certa forma, corrigir essas distorções, porque é inevitável falarmos, por exemplo, de corrupção, né? Quando estamos falando da questão da identidade, da busca pela singularidade, mas a gente encontra também essa resistência, né, na construção de uma concepção do privado dentro do parlamento. O último conto, só para fechar, que eu prometi que ia falar de 3 contos, né? O último conto é mais ou menos essa história. Muito rapidamente, se chama Interesse Público, e é a história de um sujeito que era senador e era extremamente rígido com a questão pública, com o patrimônio público, o dinheiro público, e atacava os burocratas. Até que, em um determinado momento, ele vai fazer um discurso na tribuna e todo mundo parava, inclusive com medo. Os funcionários tinham medo dele, porque ele fazia um controle muito severo de contas públicas. E aí ele vem reclamar que ele comprou cabeças de gado no início do século XX no Brasil e os gados foram transportados pelos vagões, né, de trem e eles chegaram arranhados. Então, a partir daquele momento, ele ia propor um projeto de lei para que os vagões fossem acolchoados e os gados deles não chegassem mais arranhados. Quer dizer, era o cidadão extremamente interessado
com interesse público, com a questão pública, né? Eu acho que você fechou bem essa questão. Henriette, algum outro texto que você sugira para os nossos telespectadores que você podia ter trazido? Sem dúvida, Sereníssima República, do Machado, mas queria deixar o registro de uma obra que Sabe com quem está falando? Do Luiz Rufato, né, de 2013, que vai reunir uma coletânea, diversos autores, inclusive esse do João Ubaldo está presente, né, cuja temática é o abuso do poder e a prática da corrupção no Brasil, é a temática central desses contos. Sabe com quem está falando? Leonel. Já que falei do Pierre Rosan Vallon, acho que A Sociedade dos Iguais, que é o penúltimo livro dele, que esse aqui era o último, merece ser lida porque tem uma definição de democracia bem radical. Né? Uhum. Porque, e dentro desse contexto todo, o Nelson, você pode ia falar do Machado também e tal, também. Outros textos que não teria. Conseguimos nem falar do Saramago também, né? Sim. Sai sobre a lucidez. Claro, que já falamos aqui, mas eu falaria do Zé Lins do Rego, a Primeira República, enfim, tantos outros textos. Né? Mas vocês foram brilhantes, eu gostei muito desse. Acho que o nosso telespectador também, esse é um texto para levar para a sala de aula, nas aulas de ciência política e introdução, direito, enfim, acho muito importante e principalmente em tempos, né, em que a democracia e os meios de comunicação acabam fazendo com que os candidatos disputem suas performances. E eles lidam, e eles se já notaram como eles têm frases de efeito, são enunciados performativos, porque eles são performáticos e acabam todos tornando iguais. Eles não se dão conta aí de que se tudo é, nada é. Então é muito igual a política e acaba produzindo um produto muito igual. O grande problema é talvez o sentido da diferença, mas eu acho que esse é o ponto da singularidade, enfim, que vocês trouxeram muito bem. Parabéns, muito obrigado, Henriette, obrigado, Nelson, obrigado, Leonel. Direito e Literatura fica por aqui. Assiste este e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Espero você no nosso próximo encontro com outros clássicos, outros temas, nessa imbricação inexorável entre direito e literatura. Isso dá samba e nós já demonstramos isso nessa saga. Estamos agora no 7º ano da nossa produção, agora com outro modelo na TV em todo o Brasil. Até mais, até o próximo encontro.